Connosco esta tarde estão o Fernando Matias, da Ovação, Daniel Gouveia, editor, consultor deste museu e que nos vai apresentar aquele que foi o autor moral deste projeto, para além do seu produtor executivo. Foi justamente o Vítor Duarte que, em 79, convenceu o seu avô, Alfredo Marceneiro, a gravar estas imagens que permaneceram praticamente inéditas até aos nossos dias. Eu gostaria de agradecer a todos a vossa presença e, antes de passar a palavra à mesa, gostaria não só de felicitar o editor, os autores, o realizador e de agradecer aos artistas que se irão juntar a nós esta tarde. A Lenita Gentil, aqui presente, o Luís Ribeiro, o Jaime Martins e o nosso querido mestre Joel Pina. Uma salva de palmas para ele. É difícil porque quando se tem que apresentar um amigo, caímos às vezes em algum sentimentalismo, mas o Vítor Duarte facilitou-me a vida porque quando me telefonou a dizer gostava que dissesses umas palavrinhas no lançamento do DVD, mas não digas bem de mim, não te ponhas a dizer que eu sou isto e sou aquilo, resume-te a coisas técnicas. Bem, fica o trabalho mais facilitado. Agora o difícil é resumir a coisas técnicas uma figura como o Vítor Duarte. Mas, tecnicamente, quando a mãe morre e o pai é artista e fadista e tem que estar nas casas de fado até às 3, 4 da manhã e depois tem que dormir e, portanto, não pode acompanhar normalmente a educação de uma criança e essa criança é entregue aos avós, tecnicamente, isto tem sempre algumas incidências no resto da vida dessa pessoa. E também é normal que os ditos avós, quando qualquer avô toma conta da educação do neto, comece a explicar, se for desenhador, mete-lhe um lápis na mão e põe o neto a fazer os primeiros riscos, se for carpinteiro, mete-lhe as ferramentas do ofício e tem aquele orgulho próprio em que o neto absorva qualquer coisa do seu saber. Ora, isto de ficar sem a mãe e o pai ser artista e fadista aconteceu exatamente ao Vítor Duarte. E, por acaso, o avô não era carpinteiro, mas era marceneiro. e as ferramentas do ofício já não eram as dessa profissão, já eram as de ser aquele fadista que todos nós sabemos que foi. E por aquele orgulho de avô natural, a partir aí dos 6 anos, começou a levar... Por graça, levava o neto. A apresentar que era o filho do Alfredo, Exato, para dizer que era filho do seu filho Alfredo e sobrinho do seu filho Carlos, que infelizmente nos deixou bastante cedo. E o Vitó passou, este Vitó é o nome porque assim os mais íntimos o conhecem, e o Vítor Duarte passou a frequentar de uma maneira muito intimista e muito direta os recintos fadistas da nossa capital, ainda por cima os que eram frequentados pelas melhores vozes do momento. E, por exemplo, para mim, que cheguei tarde ao fado, faz-me alguma inveja quando o Vítor Duarte diz que a Hermínia Silva sentava ao colo, a Amália fazia-lhe umas coisinhas na cabeça e porque o tio Alfredo tinha que estar ali até às 2 ou 3 da manhã. Ora bem, também quando os pais não são muito presentes na educação dos filhos e depois são os avós ou os tios que têm que tomar conta deles e também, neste caso, a vida do avô não era, digamos, uma vida muito regular, também ele próprio era artista e fadista, com alguma facilidade se cai naquilo que se chama a má vida. Mas não foi o que aconteceu ao Vítor Duarte. O Vítor Duarte fez o seu curso de engenheiro técnico, de máquinas, trabalhou, depois entusiasmou-se pelo audiovisual, entrou na sonoplastia, na produção de filmes, acompanhou equipas de realizadores e isso fez com que eu acho nesta altura que todos nós os que gostamos muito do fado, temos a sorte de Alfredo Marceneiro ter tido este neto.
porque com os conhecimentos dele é-nos possível hoje ter este DVD que é hoje lançado e que tem muito da criatividade dele e muito da investigação dele. É outro aspecto que eu gostaria de realçar, porque em 2001, nesta mesma sala e nesta mesma instituição que é o Museu do Fado, houve o primeiro congresso, o primeiro colóquio internacional de fado. E entre as pessoas que tinham qualquer coisa para dizer, estava Vítor Duarte, apresentado com o subtítulo de investigador. Isso foi uma temeridade da minha amiga Sara Pereira, pela qual chegou a ser incomodada não, criticada, aquelas críticas azedas que às vezes há pessoas que quando não fazem mais nada é só isso que conseguem fazer. Vítor Duarte, investigador, que é isto? Ora bem, o que aconteceu foi que o Vítor Duarte não pôde aparecer, porque nessa altura estava no hospital e convencido que ia morrer. Felizmente não se concretizaram esses vaticínios, há aqui boa saúde e rijas carnes, mas foi a razão do investigador Vítor Duarte não ter podido comparecer e não ter feito a sua comunicação no primeiro colóquio internacional. E porque é que ele era, e já tinha sido assim considerado pela Sara, investigador? Porque nessa altura já havia 2 livros biográficos sobre Alfredo Marceneiro, em 2 vertentes diferentes, mas digamos que uma historicamente trabalhada, com investigação sobre os arquivos da família, sobre as conservatórias de registro civil, para saber de quem era filho, de quem era neto, as datas de nascimento, datas de morte de toda essa ascendência, muitas fotografias, um espólio de imagens muito interessante, não só de fotografias, como de cartazes e bilhetes, o que hoje os editores chamam a iconografia, portanto as imagens que recheiam um livro, e estava a preparar outro. Mas como não apareceu, nesta altura eu gostaria de sublinhar tecnicamente, não estou a dizer que tu és isto nem és aquilo, tecnicamente, este senhor que está aqui à minha direita, com este percurso que eu já vos referi e que quase não era preciso, toda a gente o conhece, a seguir investigou Hermínia Silva e fez outro livro historicamente investigado e muito rigoroso quanto à investigação sobre Hermínia Silva, a tal que andou com ele ao colo e que nem era da família, não tinha assim até grande facilidade em obter os dados, mas porfiou, foram muitas horas na Biblioteca Nacional, muitas revistas da especialidade do fado, que agora já não há, mas antigamente havia, estão na Biblioteca Nacional. E esse labor não parou, porque nesta altura o Vítor Duarte tem cerca de 100 figuras do fado investigadas e biografadas no blog que ele tem neste momento na internet e onde ele faz uma cruzada pela qual eu também tenho que o cumprimentar, que é o de colocar Lisboa no livro de recordes do Guinness como a cidade mais cantada do mundo. Ele está neste momento empenhado nessa luta, mas a tal faceta de investigador já vai neste momento em cerca de 100 figuras cuja biografia pode ser lá consultada.